Me dá o Douglas, por favor. Mais um idiota que precisa de cadeia, na minha opinião, pelo resto da vida, porque ele não tem condições de viver em sociedade. Douglas, ele foi flagrado por uma câmera, tem 34 anos, foi flagrado matando um morador em situação de rua. Aí, isso aconteceu em Interlagos, na zona sul de São Paulo. A polícia começa a investigar e encontra na casa do Douglas alguns desenhos que fazem referência ao nazismo. E a polícia agora acredita que, na verdade, o Douglas é desses idiotas que pensa que intelectualmente, que biologicamente, ele é um ser superior. E que para tornar o mundo melhor ele precisa, entre aspas, fazer uma espécie de limpeza ética ou étnica. Sabe esses idiotas que têm esse tipo de pensamento, que vem lá do passado e perpetua até hoje? Existe gente assim. E a polícia acredita que o Douglas é um exemplo desses. Põe no ar. Um desenho que remete a símbolos de ódio, de preconceito. E um crime covarde contra um morador em situação de rua. Ambos ligados por um homem, Douglas Pereira Cavalcante, de 34 anos. 13 de junho de 2025, Jardim dos Prados, região de Interlagos, zona sul de São Paulo. Com um cobertor nas costas, o morador em situação de rua, Elias Viana da Conceição, de 38 anos, caminha pela rua João Faustino, altura do número 185. De repente, um homem de jaqueta vermelha aparece, tira algo da cintura. É uma faca. Ele corre em direção a Elias, que fica parado. O rapaz diz algo a ele e dá um golpe. O agressor golpeia Elias outras vezes com a faca. A vítima ainda tenta correr atrás do homem. Elias está muito ferido e desiste. Ele morreu pouco depois da agressão. O crime passou a ser investigado pela Polícia Civil. Imagens das câmeras de segurança da região foram analisadas. E o resultado, quem atacou e matou o morador em situação de rua foi Douglas Pereira Cavalcante. Douglas teve a prisão temporária decretada pela Justiça e passou a ser considerado foragido. Foram quase 2 meses de buscas até que ele foi encontrado. Ao perceber a chegada da polícia, Douglas tentou fugir e se escondeu nos fundos da própria casa, mas não adiantou e ele foi capturado. Douglas confessou o crime, mas alegou que agiu em legítima defesa, versão desmentida pelas imagens. Super calmo, ele só tentou fugir, né? Porque ele falou, eu vi a polícia, não sabia o que era. Ele sabia o que era, mas nós explicamos, tem um mandado de prisão e de busca, mas aqui ele falou calmamente, falou se for o cara que eu matei mesmo, mas é porque ele ia me roubar, quer dizer, ele ia, mas em que momento? A partir daí, a polícia passou a buscar pela resposta verdadeira, o motivo de Douglas ter cometido o crime. Ele disse que estava se defendendo do que? Nós perguntamos, ele falou porque ele ia me roubar. Então, quer dizer, ele ia roubar. Mas as imagens demonstram que nós temos da hora da abordagem, ninguém está tentando, a vítima não tentou roubá-lo em momento algum. A história da tentativa de roubo não convenceu a polícia e desenhos encontrados na casa do rapaz deram uma nova perspectiva para o que aconteceu. Quando nós o trouxemos, ele confessa que realmente esfaqueou uma pessoa, nega, né, que faça parte de algum grupo aí de apologia ao nazismo, mas todo o material encontrado na casa dele também foi encaminhado, foi coletado, arrecadado, buscamos pelo nome dele junto à nossa delegacia, né, a DECRAD, que cuida de crimes de intolerância. Parece, né, assim, a motivação, visto que não tem nenhuma, seria um crime de ódio, né? Até porque a vítima é uma pessoa preta. Douglas já é conhecido da polícia por outros crimes. Ele já foi parar na delegacia suspeito de agredir a ex-esposa. Depois do episódio, ela conseguiu uma medida protetiva contra ele. Violento, Douglas também é investigado por uma tentativa de homicídio contra o próprio pai. A polícia suspeita que o assassinato de Elias seja um crime motivado por ódio, possivelmente pelo fato de a vítima ser uma pessoa preta e viver em situação de rua. A investigação agora quer esclarecer se ele participava de grupos que praticam atos semelhantes ou se cometeu outros crimes. Ele já tem antecedentes aí por lesão corporal, ameaça contra uma ex-companheira,
inclusive medidas protetivas. Mais anterior ainda, ele tem também uma tentativa aí de homicídio, de matar o próprio pai com um machado, uma machadinha, né? No desenho encontrado na casa de Douglas, alguns símbolos que fazem alusão ao nazismo. A suástica na bandeira, a marca da tropa de Hitler que perseguia os judeus. Ratos enforcados com roupas semelhantes às usadas pelos presos nos campos de concentração. Caixões com a estrela de Davi. Além da ilustração na casa de Douglas, foram encontradas facas, um pedaço de pau e simulacros de armas. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e como crime de ódio. Douglas deve permanecer detido por pelo menos 30 dias, até uma nova audiência. Agora as investigações vão apurar a possível ligação do suspeito com grupos que fazem apologia ao nazismo.